E aí, galera? Bem, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, não sei se vai ajudar alguém. A minha intenção realmente é fazer com que esse vídeo possa, de alguma forma, ajudar alguma pessoa que passou pelo que eu passei. É lógico que as experiências são diferentes, mas quem sabe eu posso ajudar essa pessoa, você, no caso, a se sentir melhor, a se sentir, a saber que tem uma saída para aquilo que você tem. Então, eu quero começar dizendo o seguinte: eu sempre fui uma pessoa meio carente, assim, de pai, de mãe, porque eu sempre me senti abandonado. Fui morar com os meus tios e tal. Morar na casa de outras pessoas é muito complicado, porque você depende das pessoas e você, de alguma forma, não pode nunca reclamar daquilo que você está recebendo. Eu recebi muitas coisas boas, mas, assim, como adolescente, a gente tem as nossas dificuldades, frustrações, melancolias. E eu nunca tive ninguém para dividir isso daí. É, Alguns anos atrás, você pode imaginar o quanto era difícil você, um rapaz, né, um garoto, falar das suas emoções, daquilo que estava sentindo. Eu era uma pessoa que sentia uma opressão assim, interior, uma falta interior, né, de ser amado, vamos dizer assim. Todo mundo precisa de amar, de ser amado, de ser respeitado, né? E eu me sentia assim, a palavra certa era desamparado. Então, quando eu estava na faculdade, eu tive essa síndrome de ansiedade máxima. Eu estava sentado no banco da sala de aula, quando veio meu coração começou a disparar e eu achei que eu estivesse morrendo, mas ao mesmo tempo eu estava ali. Eu queria sair dali, eu queria alguma coisa, mas eu não tive reação nenhuma. Fiquei quieto, parado, sentindo aquela dificuldade enorme. E aquilo aconteceu uma vez, depois aconteceu outra vez. E, e eu comecei a sentir um medo terrível das coisas. Comecei a ver dificuldades em atravessar de um lugar para outro da cidade. Comecei a me sentir cada vez mais inseguro, incapaz. E foi me dando um sentimento de tristeza muito grande, de impotência. Talvez essa seja a palavra, impotência, né? Diante daquilo. Na época eu namorava uma garota e eu me senti também, assim, morava na cidade onde eu estudava, né? E eu era amigo da família e tal, então tudo para mim começou a ser uma dificuldade muito grande. E eu comecei a sentir uma vontade danada de vir embora para minha casa, casa que eu não tinha, morar junto com a minha mãe. A minha mãe, eu nunca, quase nunca convivi com ela e agora ela estava casada de novo, né? Meu pai havia falecido há alguns anos e, e ela casada de novo e eu ia me enfiar lá naquele meio, mas é o único lugar que eu tinha para ir. Eu fui ao psiquiatra, mas não conseguia falar exatamente o que estava acontecendo. Ele me deu um remédio contra um tipo de estafa e eu não sabia entender nada daquilo, não sabia me expressar sobre o que eu estava sentindo. Era tão simples e ao mesmo tempo tão complicado, né? Daí eu vim embora para minha cidade e dali eu tinha certeza que eu não ia sair, né? Até hoje eu sonho em que eu estou terminando a minha faculdade que eu comecei, na época era o Inatel, né? Instituto Nacional de Telecomunicações, ia ser engenheiro. E aí eu vim para minha cidade e comecei a lutar, né? Contra aquilo, porque
É, eu perdi as minhas forças, assim, de buscar uma ajuda médica. Ninguém naquela época sabia o que era isso, né? Era muito difícil conviver com aquilo. Mesmo assim, eu comecei a fazer uma faculdade aqui na minha cidade, comecei a estudar matemática, comecei a dar aula. Quando eu entrei na sala de aula, eu me senti muito bem, assim, no sentido de que eu tinha me encontrado. Ali eu podia ajudar alguma pessoa. Logo que eu cheguei de Santa Rita do Sapucaí, era onde eu estudava, né? Eu vi uma escola, tipo um centro de acolhimento de crianças, né? Aqui na minha cidade. E eu comecei a ir lá, porque eu falei, certamente essas pessoas estão precisando, estão piores do que eu, estão precisando mais de ajuda do que eu. E aqueles meninos se enroscavam na minha perna, muitos deles eu conheço até hoje. Então, eu prossegui. Todo dia, cada dia era mais difícil, conforme as situações iam se apresentando. Eu busquei ajuda em psicólogo, eu comecei a dar aula em várias escolas, eu encontrei uma pessoa maravilhosa com quem eu me casei, eu tive filha, e a cada dificuldade do casamento, no dia do casamento eu me lembro a dificuldade que foi para eu chegar no cartório, uma coisa terrível. Na igreja eu nem pensava em ir, apesar de ser católico, de amar a Deus, de estar segurando na mão de Deus. Isso talvez seja um outro motivo de outro vídeo. E aí, minha filha ficou doente, todas essas dificuldades que eu passava, cada vez era muito mais difícil encontrar uma solução. Eu não sabia pedir ajuda, eu não sabia procurar ajuda, eu achava que não havia uma ajuda que pudesse me tirar desse precipício que eu estava. E aí, continuando a minha vida, eu perdi a minha esposa, pessoa quem amava, fiquei com 2 filhas, uma tinha 14 e uma outra 19, e aí eu comecei a dedicar minha vida a elas, né? Nessa época eu já tinha achado um psiquiatra que me deu um remédio que era assim, antidepressivo, mas não era aquele que ia resolver de vez o meu problema. Antes disso eu tinha já frequentado os Neuróticos Anônimos, que é um grupo anônimo que cuida de pessoas que têm depressão, que têm impulsividades. Tudo isso me ajudou muito a caminhar rumo a minha cura. Não sei se existe cura para isso, mas que eu encontrasse um remédio que viesse a aliviar de verdade aquilo que eu sentia. Muitas vezes eu tentava viajar, mas não conseguia viajar. Fiquei 10 anos sem ir ao dentista, sofri demais com isso. Às vezes formavam-se bolhas de pus na minha boca, e alguns dentes de trás eu perdi com isso. Foi muito complicado. Até que, numa das mais difíceis jornadas, quando as minhas filhas iam viajar para os Estados Unidos, eu procurei um outro psiquiatra, ajudado pela minha irmã e minha cunhada, e ali eu pude falar tudo que eu sentia, tudo que eu tinha passado todos aqueles anos. E foi a pessoa que Deus colocou na minha vida para tirar de vez, assim, tudo aquilo que eu sentia, aquela ansiedade, aquela tristeza, talvez por estar passando por tudo aquilo, por ter passado 30 anos da minha vida passando por aquilo. Quantas vezes eu ouvia falando que a mãe de Santo Agostinho tinha orado 30 anos por ele e já havia 40, não era 30 não, 40 que eu passava por aquilo, né?
quase 40. E aí, Dr. João Paulo foi quem Deus colocou na minha vida. João Paulo Granato, hoje ele não está mais entre nós. E eu oro por ele todas as vezes que eu me lembro, né? Agradecendo, porque depois de ter tomado o remédio certo, né? Eu comecei a ver o mundo de uma outra forma. Eu era uma outra pessoa. Assim, aos poucos eu fui me percebendo outra pessoa, capaz de lidar com todas aquelas situações, depois de ter passado por tudo aquilo, depois de ter sido professor, depois de ter sido diretor, depois de ter pensado um buraco para eu fugir quando eu estava muitas vezes oprimido por aquela doença, eu encontrei, vamos dizer assim, depois de também me transformar, né? De ter sido curado das minhas ansiedades, das minhas tristezas, de tudo aquilo que estava dentro do meu peito, da minha incapacidade, que eu achava que era incapaz de tantas coisas, Deus colocou a mão através desse médico, eu vejo dessa forma. E hoje eu estou aqui podendo dizer para você que tem jeito. Tem jeito, você vai passar por isso e você vai conseguir superar. Muitas pessoas desistiram antes de conseguir. Hoje em dia não dura esse tempo todo. E procure uma ajuda especializada. Abra o seu coração de verdade para aquela pessoa. Volta lá quantas vezes for necessário e diz que você precisa de ajuda. E eu espero que realmente você encontre essa ajuda e possa sair desse fundo de poço, se você estiver assim, ou então nesse início de poço que você não queira encontrar o fundo, porque até para o seu pior inimigo isso pode parecer uma coisa muito atroz, muito ruim. Tá bom? Fique em paz, Deus abençoe, continua firme.